Fala, minha torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo, mais novidade, reforço chegando. Cara, reforço bom, tá? Coisas boas acontecendo, eu vou falar aqui pra vocês tudo certinho. Cuiabano, que recebeu uma nova proposta aí de mais de 50 milhões de reais e foi recusada, tá, galera? Então tem muita coisa pra trazer pra vocês hoje aqui. Então, por favor, se inscreva no canal, deixem o like, compartilhem e não esqueça de comentar o que você tá achando dos reforços do Botafogo, né, nessa janela aí. Então, pessoal, vamos lá. Antes de tudo, eu quero pedir pra você, olha só, por favor, acompanhe toda a matéria, tá, que vai estar aí pra vocês. Cara, bonitinho, na sequência eu volto pra falar com vocês, então eu já volto. O Botafogo vai ser o primeiro carioca a estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, pega o Seattle Sounders dos Estados Unidos no dia 15. O time viaja amanhã e o Vitinho mostrou que se vira bem no inglês. We are together, okay? Let's go. Traduzindo da forma mais simples, tamo junto, bora! Tem que ser inglês, não posso ser português não, hein? E eu não sei o que eu vou falar, tipo... Hi everyone. Hi I'm here with Vitinho. I'm here with Vitinho. O Vitinho bem que tentou me dar umas dicas pra gente começar essa reportagem falando em inglês. Mas vamos de português mesmo. Ó, agora eu quero saber do Vitinho como é que já tá o inglês pensando na Copa do Mundo de Clubes. Passar fome ou não passa? Então é isso, passar fome ele não passa. Até porque esse mineiro de 25 anos jogou durante pouco mais de 2 temporadas no Burnley, time da Inglaterra. Então veio pro Botafogo, estreou em setembro do ano passado. E depois... Em 6 meses a gente conseguiu os objetivos, que era ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então eu mal cheguei e as coisas aconteceram na minha vida assim, muito rápido. Aliás, a final da Libertadores de 2024 foi uma das melhores atuações do Vitinho pelo Botafogo. Talvez a melhor. Foi praticamente impecável na defesa. Daverson, desarmado pelo Vitinho, que comemora com a torcida do Botafogo. Eu falo que quando eu saí do Brasil eu era um jogador que atacava muito. E quando eu cheguei lá na Europa, na Bélgica, eu tive um pouco de dificuldade na parte defensiva. Então eu me aprimorei muito, tenho muita confiança, sou muito tranquilo ali na parte defensiva. O primeiro gol dele pelo Botafogo foi esse ano, contra o Fluminense no Brasileirão. Vitinho de novo, cai por dentro, o Igor Jesus se cruzar, uma boa, Vitinho tá lá! Gol! Vitinho tá lá! Esse jogo foi também uma virada de chave do trabalho do técnico Renato Paiva com o time do Botafogo. Foi um jogo que a gente conseguiu colocar tudo em prática dentro do campo, tudo aquilo que a gente vem treinando desde quando ele chegou. O trabalho do Paiva é um trabalho diferente. Agora tá chegando a Copa do Mundo de Clubes. O time do Botafogo vai viajar para os Estados Unidos amanhã. Tenho certeza que a gente vai chegar bem lá. Claro que o nível é muito alto, mas a gente tem que fazer o nosso jogo, chegar lá e representar o Botafogo, sabe? Você é mais sério, assim, Vitinho é um cara sério? Acho que depende muito, assim, eu sou um cara que, tipo, eu preciso de tempo, assim, para me pegar a intimidade. Quando eu cheguei ano passado, eu falava muito pouco. Às vezes a gente se encontrava fora do clube assim e o pessoal falava, primeira vez que eu tô escutando sua voz. Aqui a gente escutou a voz dele até em inglês. Um pouquinho, vai. A little bit. Little bit. Então encerramos aqui? Fechou a entrevista? Encerramos. Valeu então. Fala pessoal do Globo Esporte, boa tarde pra você, um abração, torcedor do Fogão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Vitinho. Aproveita para gastar esse inglês e para jogar muita bola, hein? Anota na sua agenda, o jogo é no dia 15 de junho, tem transmissão ao vivo. É jogo para vencer contra o Seattle Sounders, já que depois é só pedreira pela frente. O Botafogo vai enfrentar o PSG, o campeão na Liga dos Campeões da Europa. Vai enfrentar também o Atlético de Madrid, outro grande da Europa. Então, esse é o momento em que aproveitar a oportunidade. Para o Mundial, para os times se reforçarem. Rodolfo. Zaga reforçada para o Mundial. O Botafogo anunciou a contratação de Caio Pantaleão, que veio do Krasnodar, da Rússia, e já está à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro de 29 anos assinou até junho de 2028 e já assistiu à última partida ao lado de Montoro, outro reforço da janela do Mundial. O alvinegro divulgou a primeira imagem do argentino no treinamento. A ideia da diretoria é reforçar ainda mais o elenco para suprir as saídas de Igor Jesus, Cuiabano e Jair para o Nottingham Forest da Inglaterra. Arthur Cabral e Joaquim Correia são outros nomes próximos de chegar ao clube para reforçar o ataque. Segundo o GE, o clube ainda busca a contratação do atacante sérvio Luka Jovic, do Milan, que está com o contrato perto do fim e também interessa ao Cruz Azul do México. Devo me animar, Lucas Pedrosa? Essas informações, esses drones, vamos sempre dar crédito de drone aqui. Que eu não gosto quando o povo fala
do drone dos meus meninos e não dá o nome dos meninos. Entendeu? Então, quando a gente fala o drone das pessoas aqui, que dá um trabalho danado apurar os negócios, a gente fala. Então, todos esses nomes aí foram drones do GE, tá bom? Me parece que um deles aí, o nosso querido Medeiros, do canal do Medeiros, trouxe primeiro. Mas os outros todos foram do GE. Lucas Pedrosa, meu amor, devo me animar com quem? Os três. Ai, gente, o Alex, meu leque novo tá chegando, hein? Quero, por favor, informações na minha mesa já, Lucas Pedrosa. Tá, vamos lá. São características diferentes. O Jovic, ele já até vestiu a camisa do Real Madrid. É um jogador que já viveu um grande momento e hoje tá no Milan, não tá jogando tanto, mas tem muita qualidade, é centroavante, fazedor de gol. Tem mais movimentação do que o Arthur Cabral. Acho que o Arthur Cabral é mais 9 do que qualquer outra coisa. Esse que tá na tela, hein, Pedrosa? Esse é ele, forte, né? sabe fazer o pivô, sabe ter movimentação também, abrindo espaço. Acho Qual que é um a jogador muito nacionalidade dele? Eu não sei se é sérvio. Eles falaram agora. Ele é sérvio. E aí, o outro jogador, o Correa já é o cara mais que joga como segundo atacante, pode jogar de falso 9, pode jogar de centroavante, mas também movimentação. Não é aquele 9 fixo. E eu acho que o botafoguense entender, o Correa vem pra quê? O Correa vem pra ser o segundo atacante. Ainda mais no sistema que o Renato Paiva tá jogando hoje. Quando faz o Igor e o Mastriani, ou o Igor e o Juan Cruz, perfeito. Ele é o cara que sai mais. Ele é esse cara. Então, se você tiver um ataque Correa e Arthur Cabral, ótimo. Se você tiver um ataque Jovic e o Correa, ótimo. Arthur Cabral e Jovic funciona? Funciona, mas aí você tem que botar um time móvel atrás deles porque eles são mais fixos, entendeu? Entendi. Então, assim, cara, são opções ótimas. Se desempenharem o que desempenharem em algum momento na Europa, aqui no Botafogo eles têm tudo para crescer e se tornarem grandes jogadores no Brasil também. E, Vene, o John sempre vem muito firme nessa segunda janela, né? Já é a terceira temporada que ele faz isso dessa forma. Em que a segunda janela, ela vem para mudar mesmo o ano do Botafogo. Não é a primeira vez. Aliás, em toda a história SAF, Botafogo SAF, que ela é curta, né? Parece que não já vivemos tantas coisas. Mas 22, 23 e 24... os 3 anos foram desse jeito. É por isso que eu não descarto o Botafogo na briga por nenhum título no segundo semestre, porque eu acho que o John Textor ele vai sempre tentar dar uma resposta ao torcedor alvinegro. Ele pode vender e perder jogadores importantes, como está acontecendo com o Igor Jesus, como deve acontecer com o Jair, enfim, com outros jogadores também que estão aí na mira de outros clubes, Cuiabano, exatamente. Mas, de certa forma, ele tenta sempre dar uma resposta. Se essa resposta vai ser à altura, os jogadores terão que demonstrar dentro de campo. Porque, assim, os nomes são muito bons, já desempenharam, já apresentaram bom futebol em várias equipes aí importantes do cenário europeu. O Arthur Cabral é um jogador que o brasileiro conhece muito bem, que sabe fazer gol também. Então, acho que a resposta de contratação ele vai dar. Agora, saber se os jogadores darão certo dentro de campo, isso é uma incógnita, ninguém tem essa certeza. Nem tem, Vene. Mas, pelo menos, a chance é grande, isso sim, com certeza. E vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui falando já do Arthur Cabral, tá? Já eu falo lá do Cuiabano, vamos falar também de jogador que está criticando o gramado sintético, vamos falar de reforço, cara, vocês vão entender certinho, tá? Vamos falar do Cuiabano aqui primeiro, para vocês entenderem. Bom, o Botafogo recusou a proposta do Brighton, né? 9 milhões de euros. Cara, é muita grana? É. O Botafogo comprou ele por 9 milhões de reais, se eu não me engano. Foi 9 milhões, 8 milhões, algo assim. E tá vendendo, cara, muito acima. Isso é bom? Claro que é bom, o jogador valorizou muito. Mas ainda mais inteligente está sendo o Textor, que está esperando acabar o Mundial para vender ele, né, por um valor maior, que acredita que ele pode se valorizar ainda mais. Então, ó, o Botafogo recusou nesta sexta-feira a terceira proposta do Brighton pelo lateral esquerdo cuiabano. Essa foi de 9 milhões de euros, cerca de 57 milhões de reais. A informação é do jornal O Globo. A diretoria alvinegra entende que o valor do cuiabano gira entre 10 e 12 milhões de euros. E crê também que o jogador pode se valorizar ainda mais após o Super Mundial. Galera, por que eu tô trazendo essa matéria aqui para vocês? Acredito que muita gente já sabe, mas por que eu tô trazendo? Porque olha a inteligência que o Textor usou agora. Velho, se o jogador... É isso que eu tava falando há vários vídeos, há anos aí falando. O Botafogo tem que valorizar, tem que precificar os seus ativos. Ah, mas se vale 10, o cara chega com 7 e vai vender. Não, cara, mantém sua palavra. Porque já é a terceira proposta que o Brighton tenta. E aumentando. Então o Brighton tem dinheiro para trazer o jogador. E eles sabem que vão ter um possível lucro no futuro. Então o Botafogo tem que fazer isso. Acredito eu que pelo menos 20 milhões. Como é que o Wesley do Flamengo vale tanto dinheiro e o Cuiabano, que tem números melhores, não chega nem perto daqueles valores? Né? Com a mesma idade.
Então assim, os números não mentem, tá? Quem discorda disso é clubista. Quem discorda disso é clubista. Ó, antes a diretoria alvinegra havia rejeitado 2 propostas do Brighton. A primeira de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus. A segunda de 5 milhões fixos e 3 milhões em bônus por meta. O Botafogo também tem negociações em cursos com o Nottingham Forest por Cuiabano. O clube do magnata grego Evangelos Marinakis já acertou a compra de Igor Jesus e tem acerto encaminhado para ter também o Jair. Então, galera, é algo muito bom para o Botafogo porque vai entrar mais dinheiro. E com mais dinheiro vem mais reforços. Eu só não espero que o Botafogo faça o seguinte agora nesse meio de janela. Encha o clube de apostas. Não dá. Tem que ser assertivo. Assim como eu vou falar para vocês aqui agora. Não dá para ficar apostando em um monte de só jogadores novos. Assim, vocês viram aí Nathan Fernandes. É bom jogador? É, mas ainda não se firmou. Tem outros jogadores, vários exemplos aí que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Mas olha só. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser um acerto muito bom, porque é um jogador que já tem experiência europeia. No caso, o Botafogo já acertou com o Joaquim Correa, tá? Ele, jogador de seleção argentina e tal, então tal que ele ia para a Copa do Mundo, né? Ele foi cortado por causa de uma lesão e quem foi no lugar dele foi quem? O Almada. Nós conhecemos bem o nosso Almadinha, né? Então, ó, o Botafogo está só aguardando a liberação da Inter para saber se terá Joaquim Correa no Super Mundial de Clubes. O jogador argentino ele tem contrato com o clube italiano até o dia 30, tá, galera? Desse mês. Então, provavelmente eles vão aceitar, né? Ele já tem aceitado a proposta do Botafogo, não vai renovar com a Inter. Ele tem 30 anos e chega ali sem custos de transferência. Apenas com aqueles valores de luvas, né? Prêmio por assinatura de contrato, comissões, aquela coisa mais simples. Então, assim, cara, isso me faz pensar quão ativo é o scout do Botafogo para tentar, né, esses jogadores aí. Ah, mas porque cara, se você for colocar na balança, você acha que um Fluminense não queria um jogador desse? Por que não foi atrás? Scout. É isso que eu vi no X, é isso que eu vi. Tá muita gente falando, por que não vai atrás de jogador? Porque não tem scout para analisar. São pessoas que, cara, o antigo Botafogo era assim. Tá? Tem clubes ainda que defendem de indicações, tem clubes que defendem ainda de empresário para oferecer jogador. Ou então eles viram um jogador há muito tempo até. Então assim, o scout é para isso. Então acertou com Joaquim Correa. Galera, ele basicamente já é do Botafogo, tá? A gente só não sabemos se ele vai disputar o Mundial por conta da liberação da Inter. Mas é muito provável que eles liberem. Vamos lá, vamos falar também aqui sobre o Arthur Cabral, que já é do Botafogo, né? E olha só, o GE, cara, eles são, vocês sabem como é a cúpula ali dentro, né? São todos ali que favorecem ali, vocês sabem quem, que eu não vou nem falar o nome aqui. Ó, olha o que eles falaram aqui, ó. Acordo celebrado entre Botafogo e Arthur Cabral prevê que o jogador poderá ir para o Lyon. Então eles já colocam o Lyon. Por que eles colocam o Lyon nesse meio? Porque da mídia, só, tá, galera? Da mídia isso. Mas, olha só isso. Na cláusula de contrato não tem nada a ver com o Lyon. O jogador vai ser do Botafogo. E é isso, cara. Se ele tiver de ir, ele vai um dia, não sei. Vamos ver como é que vai ser. Mas não tem nada certo para ele ir pro Lyon, não, tá? Então não caiam na pilha de torcedores dos rivais, tá? Não vou nem falar o nome do clube, vocês já sabem quem é. Não é Vasco, não é Fluminense, vocês sabem que é muito bem o Flamengo. Vou até falar. O Flamengo, a Globo foi quem criou esse clube aí. E, cara, não vou entrar nisso aí, porque é uma conversa comprida. Mas, ó, o Botafogo deve desistir também de Luka Jovic, tá, galera? Do Milan. Cara, se esse cara viesse pro Botafogo, meu amigo, eu ainda tenho esperança dele vir, né? Ó, mas quem deu essa informação foi o TF, tá, gente? Então, nesta informação, neste momento, a contratação é de um ou outro. Então, assim, o Botafogo fecha com ele ou fecha com o Arthur Cabral. São centroavantes ali, que está a negociação adiantada. Por que o Botafogo tá tentando mais o Arthur Cabral? Acredito eu, galera, da situação ser mais simples e a idade também conta, né, gente? A idade conta. Então, o Arthur Cabral é mais novo e pode ter... todo botafoguense sabe que o Botafogo visa muito isso, né? A idade por conta de vendas e lucros. Então, assim, o Botafogo até ser autossustentável vai depender muito disso. Tá bom? E vamos falar aqui agora sobre o Juninho Capixaba, que estava criticando o gramado sintético, né? É a mesma coisa que futebol de sabão, foi o que ele falou. Cara, mas uma coisa eu vou falar, olha o que ele disse, o melhor que tem hoje é o do Botafogo. Ele falou que o melhor que tem é o do Botafogo. Então assim, mas não tem que reclamar, velho. O gramado sintético é melhor que muito gramado brasileiro aí. Inclusive o do próprio Red Bull Bragantino, né? Botafogo, o gramado dá... Cara, é aquele negócio, aquela conversa simples.
Se for para ter algo de um jeito, tem que colocar todos padronizados. Não adianta o Botafogo colocar um gramado padrão Premier League e vocês jogar não sei lá na onde com um gramado cheio de buraco como se passasse cavalo por cima. Então, só podem reclamar disso quando for todos padronizados, né? E agora vamos para finalizar, galera, vamos falar aqui sobre o Janderson, que é negociado pelo Vitória com o clube da Turquia e o Botafogo vai ter direito a 30% do atleta. Ó, segundo o portal Futebol Baiano, os lucros ofereceram cerca de 8 milhões. Neste caso, o Glorioso receberia aproximadamente 2,4 milhões de reais. Lembrando que ele foi adquirido pelo Vitória junto ao Botafogo em abril de 2024 por 5 milhões. Na ocasião, o Glorioso teve um lucro de 1.900%, já que comprou o atleta em 2022 junto ao Bahia de Feira de Santana por 250 mil reais. Apenas. Cara, muita grana mesmo. E para finalizar agora de vez, né? E agora é verdade, tá, gente? Vamos finalizar aqui de verdade. Luiz Henrique foi anunciado como reforço da Inter de Milão. E o Botafogo vai receber mais de 10 milhões de reais, tá, galera? Então essas informações de hoje, mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Compilação, porque amanhã não temos GE para trazer para vocês, não tem matéria, tá? Amanhã é um descansozinho. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa caminhada, o nosso dia, o nosso clube, e que possamos sair vitoriosos aí, todos nós, tá, galera? Então, tamo junto, até o próximo e fui.